Prezadas amigas e amigos, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um diálogo por videoconferência entre mídias da China e dos países de língua portuguesa. Sou a Silvia Zhu, do Departamento de Português do Centro de Programação em Línguas Europeias e Latino-Americanas do Grupo de Mídia da China. Estou muito feliz por nos encontrarmos novamente aqui e é sempre gratificante trocarmos ideias e compartilharmos experiências e conhecimentos dessa forma. Este diálogo tem como tema Conexão com o Mundo e a Época e conta ainda com a coprodução da rede TVT, TV dos Trabalhadores do Brasil. Quem está aí é Marcelo Godoy, o consultor sênior de Relações Internacionais da rede TVT. Bom dia, Marcelo. Tudo bem por aí? Tudo bem, e você, Silvia? Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos amigos da China por essa importante iniciativa de reunir os representantes de países de língua portuguesa para encontrarmos juntos novas possibilidades de cooperação. Para nós, brasileiros, esse ano começou com importantes mudanças, como a volta do presidente Lula, que possui um excelente relacionamento com a China e com os países africanos, além de Portugal. Aqui no estúdio da TVT, representando o Brasil, está o senhor Tarcísio Secoli, diretor superintendente da TVT. Vai ser um grande encontro. Agora com você, Silvia, vamos conhecer os nossos convidados? Vamos convidar os colegas dos países de língua portuguesa para falar sobre o papel e a responsabilidade da mídia, a cooperação entre meios de comunicação e inovação ao contar histórias sobre a China e países de língua portuguesa. E no debate livre, Marcelo vai passar vídeos sobre as emissoras participantes e fazer uma mediação das discussões em relação aos intercâmbios entre mídias, troca de experiência na prática da modernização neste setor, com vista a contribuir para o progresso comum das mídias da China e dos países de língua portuguesa. A seguir, gostaria de apresentar os outros convidados participantes deste encontro. Estão presentes o diretor de multimídia do Centro de Programação de Línguas Europeias e Latino-Americanas do Grupo de Mídia da China, Yin Xiangfeng, o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, o diretor de Informação e Programas Portugueses da Teledifusão de Macau, João Francisco Pinto, a diretora de Informação do Grupo Soico de Moçambique, Olívia Massanco, e o correspondente da agência Lusa de Portugal em Beijing, João Pimenta. É uma grande honra podermos contar com vossa presença e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso diálogo. O Grupo de Mídia da China é o maior conglomerado de comunicação da China e uma corporação estatal. Primeiro, vamos ouvir a mensagem enviada pelo representante do organizador deste encontro, o diretor de multimídia do Centro de Programação em Línguas Europeias e Latino-Americanas do Grupo de Mídia da China, Yin Xiangfeng。女士们、先生们、朋友们，晚上好！很荣幸与大家相聚云端，共同参加中国葡语国家媒体对话会。我仅代表中国中央广播电视总台欧洲拉美地区语言节目中心，对各位媒体朋友们表示最真诚的问候，对大家参与此次对话会表示最真挚的感谢。媒体是增进理解互信的桥梁，推动民心相通的钥匙，在信息发布、经验分享、凝聚共识、化解分歧等方面有着不可替代的重要作用。中国与葡语国家媒体应做不同文明交流互鉴的使者，倡导共商、共建、共享，推出更多具有鲜明时代气质和人们追求的作品。今天我们将以与世界相交、与时代相通为主题，围绕媒体凝聚合作共识，助力经济复苏，拓展信息交流及经验共享的广度和深度，以及讲好葡语国家和中国的故事等议题开展讨论。与会的各国媒体各具优势，合作潜力巨大，成果可期。总台欧拉中心通过德语、意大利语、葡萄牙语等23种语言，面向欧洲和拉美地区传播。其中，葡萄牙语部自1960年创建至今，利用广播、网站、社交媒体等平台，以音视图文等节目形态进行新闻、文化、经济社会等全方位报道，
与葡语国家媒体开展合拍专题片、合办栏目、记者连线报道等多种形式的合作传播。总台将继续在内容共享、联合制播、技术研发以及人员交流等方面，与全球媒体同行推进更高水平的合作。希望各方以此次对话会为契机，通过创新媒体合作模式，提升各自品牌影响力，促进中国与葡语国家人民相知相亲，为推动构建人类命运共同体贡献力量。谢谢大家。Muito obrigada pela apresentação do diretor Yin Xiangfeng. A Associação Portuguesa de Imprensa foi fundada em 1960 e é a maior e mais representativa organização de comunicação social sem fins lucrativos em Portugal e tem mantido uma cooperação estreita com o Grupo de Mídia da China. Agora, vamos ouvir o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro. É com grande gosto que participo novamente neste encontro das mídias portuguesas em todo o mundo. E é cada vez mais importante que estes encontros tenham lugar, porque os desenvolvimentos tecnológicos, não só dos últimos anos, como dos últimos meses, tornam a língua portuguesa e a possibilidade de termos informações e de trocarmos conhecimento em língua portuguesa cada vez mais importantes. A língua portuguesa é uma língua muito antiga no mundo, não só na Europa, mas é utilizada em todo o mundo há muitos anos e ela ainda hoje constitui parte da raiz de muitos idiomas que se falam sobretudo no continente asiático, no continente africano e no continente sul-americano. É, portanto, uma oportunidade importantíssima que nos oferecem a possibilidade de, em conjunto, trocarmos ideias, trocarmos pontos de vista e podermos pedir aos nossos outros falantes de língua portuguesa que, através das suas mídias, possam contribuir para que no mundo haja um melhor entendimento e a língua portuguesa é seguramente uma das ferramentas, uma das alavancas para que esse entendimento seja sempre e cada vez melhor. Obrigada pelas palavras do presidente Palmeiro. O Dia Mundial da Língua Portuguesa também é celebrado aqui em Pequim todos os anos, no dia 5 de maio, nas embaixadas dos países de língua portuguesa, ocasião em que chineses são premiados justamente pela contribuição para um melhor entendimento entre a China e outros países que falam português. Bom, a Rede TVD é um canal de televisão abrangente na região de São Paulo, no Brasil, com foco em sociedade, cidadania, tecnologia, cultura e saúde. A emissora também tem forte presença no YouTube, com 975 mil inscritos. Agora vamos ouvir o diretor superintendente da TVD, Tarcísio Zecoli, que vai falar sobre o papel da mídia na construção do consenso da cooperação para ajudar a recuperação econômica. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Grupo de Mídia da China pela iniciativa de reunir novamente pessoas de língua portuguesa que estão lidando com comunicação televisiva e acharmos aí um caminho para fortalecermos a comunicação do Sul global com parcerias de troca de experiências. Estamos vivendo em um período no mundo que grande parte da humanidade está sendo excluída dos bens e serviços. A fome, a miséria e o desemprego deixam as pessoas sem nenhuma perspectiva de vida. O que vemos hoje nos noticiários são contingentes enormes de pessoas imigrando de maneira não voluntária atrás de melhores condições de vida. E o fechamento de fronteiras a esse grande contingente. Isso deixa uma grande chaga social. Pensar na recuperação econômica para uma vida melhor inclui não apenas o trabalho e o salário digno, mas tem que estar ligado também a melhorias na educação, à cultura
e hoje especialmente ligada ao meio ambiente. Precisamos pensar em uma agricultura que plante alimentos agroecológicos para matar a fome das pessoas e não plantar somente commodities impregnadas de agrotóxicos para o mercado. A partir dos anos de 1990, o mundo foi se tornando unipolar. E isso só complicou ainda mais a vida de mais da metade da humanidade. Nosso papel agora na comunicação é o de ajudar as pessoas a entenderem que a financeirização da economia exclui muita gente e inviabiliza projetos nacionais e governos democraticamente eleitos. Preservar nossos rios, nossas florestas e o ser humano são desafios para os próximos anos. Estamos agora empenhados em construir um mundo multipolar, onde haja mais oportunidades para todos. Nossa mídia precisa ser um elemento de transformação e educação para que as pessoas vejam que é possível viver melhor num mundo de cooperação, em luta pela manutenção da paz e com uma nova ordem mundial. Temos também um enorme desafio, que é o de enfrentar as Big Techs. Hoje, Yahoo, Twitter, Google são empresas de tecnologia de informação que querem ser maiores que os estados nacionais, se recusam a ser reguladas por legislações nacionais e são fomentadoras do individualismo, do racismo, da violência, da xenofobia, de ideais conservadores e de fake news, sempre tendo como horizonte aumentar os seus ganhos e seus lucros. Nossa luta é grande, mas precisamos usar nossos recursos de comunicação para enfrentar os males que a humanidade tem hoje. Esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio e esse é o nosso compromisso. Espero que neste pequeno encontro a gente possa iniciar conversas bilaterais para que as notícias, programas, filmes e elementos culturais sejam intercambiados entre nós, para que os povos que falam português possam criar uma rede de comunicação capaz de fazer a diferença em nossos países. Muito obrigado. Obrigada, Darcísio. Eu acabei de assistir uma reportagem belíssima da vossa rede sobre uma loja que vende produtos orgânicos de pequenos agricultores e gostei bastante, achei muito vantajoso entre a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza. No contexto atual, os meios de comunicação devem assumir mais responsabilidades sociais, publicar informações objetivas baseadas em fatos em vez de preconceitos, ajudar a eliminar ódios e fomentar os valores comuns para que a nossa humanidade se aproxime e se une em busca de um futuro melhor. Bom, agora vamos focar em Macau. A Teledifusão de Macau é uma organização do Serviço Público de Macau que leva notícias, informação, esporte e programas em chinês, português e inglês para audiências em Macau e em todo o mundo, através das suas plataformas de televisão, rádio e multimídia. Agora gostaria de passar a palavra para o diretor de Informação e Programas Portugueses de Teledifusão de Macau, João Francisco Pinto. Olá, saudações a todos desde Macau, a região administrativa especial de Macau da República Popular da China. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar neste encontro tão importante para todos nós. Macau, como todos sabem, é um local muito particular onde as culturas chinesa e ocidental, em especial a portuguesa, têm convivido em harmonia há já quase 500 anos. É uma relação que nasceu no passado, que se mantém no presente e que tem tudo para se fortalecer no futuro. A lei básica, que é no fundo a Constituição, a nossa lei fundamental, deu à língua portuguesa a possibilidade de continuar a ser utilizada como língua oficial a par do chinês. Isto acontece desde a transferência de administração em 2019. O Governo Central, em Beijing, reconhece plenamente esta singularidade muito especial de Macau e deu-lhe um papel especial no relacionamento entre a China e os países de língua portuguesa. Sinal disso mesmo foi a criação
já em 2013, há precisamente 20 anos, do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Este é o quadro em que situa a Teledifusão de Macau, a TDM, o operador de serviço público de televisão e rádio que opera desde os anos 80 nesta região. Atualmente a TDM tem 6 canais de televisão, 2 estações de rádio, onde profissionais de língua chinesa e portuguesa trabalham lado a lado. Um dos canais de televisão e outro de rádio são em língua portuguesa e tem também alguns programas em língua inglesa, em Tagalog para a comunidade filipina e em Bahasa para a comunidade indonésia e malaia, que aqui trabalham e vivem. As emissões são feitas por cerca de 60 profissionais, entre jornalistas, produtores, realizadores e outros colaboradores. Com uma programação variada, quer na televisão, quer na rádio, investimos essencialmente na produção de programas de informação local e de informação regional. O nosso público é uma comunidade de pouco mais de 10 mil pessoas que falam português em Macau. É um número muito, muito pequeno. A maioria são naturais de Macau e falam, na verdade, das 2 línguas oficiais, o chinês e o português. Mas existem também pessoas de outras comunidades dos países de língua portuguesa, Portugal, obviamente, Cabo Verde, Angola, Guiné, São Tomé, Moçambique, Brasil e Timor. Poder-se pensar que um número tão pequeno, tão reduzido de falantes de português não justificaria o investimento que todos os anos é feito nestas emissões de televisão e rádio em língua portuguesa. No entanto, tal não pode ser mais longe da verdade. Não pode estar, aliás, mais longe da verdade, dado que Macau é cada vez mais uma cidade internacional. O canal Macau da TDM serve não só a estes telespectadores em língua portuguesa e inglesa, mas também uma vasta audiência em língua inglesa, pessoas que trabalham e vivem em Macau e que não falam nenhuma das outras línguas oficiais, e que, por via do nosso trabalho, ficam a conhecer melhor a realidade local. Além do trabalho que realizamos para o nosso público aqui, nesta pequena região de Macau, ao longo da última década, a TDM desenvolveu vários projetos de cooperação com operadores de televisão de serviço público dos países de língua portuguesa. Foram assinados protocolos de cooperação com várias estações de televisão e também com agências noticiosas. Em sequência disso, realizamos também ações de formação para jornalistas, a quem oferecemos conjuntos de equipamentos de captação de imagem e som e também unidades de edição digital. Também disponibilizamos apoio técnico e humano quando produtores e jornalistas de estações de televisão dos países de língua portuguesa vêm até Macau para desenvolver os seus projetos. Outra dimensão muito importante da nossa cooperação tem sido a disponibilização de pacotes de programas de televisão sobre a China e Macau, legendados ou sonorizados em português. Estes programas são essencialmente documentários sobre assuntos como a cultura, as tradições, a história, a gastronomia, a medicina tradicional chinesa, entre muitos outros aspectos do imenso património que a China tem. Nesta cooperação existem também conteúdos de outros géneros, como sejam as séries dramáticas, os filmes ou os programas infantis e juvenis. O papel da TDM tem sido, ao longo dos anos, de, recorrendo aos nossos profissionais e experiência, traduzir de chinês para português estes programas de televisão, realizar a respectiva pós-produção com legendas ou sonorização. Em Macau incentivamos o conhecimento mútuo e por isso também associamos à Semana Cultural da China e dos países de língua portuguesa, transmitindo programas de televisão sobre a arte, cultura, dança, gastronomia e artesanato de todas estas nações. Esta Semana Cultural realiza-se habitualmente em outubro e traz até Macau artistas de todo o mundo lusófono e também da China. Este nosso trabalho tem o potencial de dar a conhecer melhor a China aos países que fazem parte do projeto Uma Faixa, Uma Rota, ou como habitualmente nos referimos em português europeu, ou Cinturão e Rota, como habitualmente se refere a este projeto em português com sotaque brasileiro. Acreditamos que só temos que nos conhecer plenamente e melhor para podermos tirar partido destas vantagens de cooperação. Isto é particularmente importante nas relações entre países que devem ser mutuamente vantajosas. E que melhor meio existe senão os meios de comunicação social e, em particular, a televisão, com o poder da imagem para aproximar os povos, especialmente os povos dos países de língua portuguesa e da China. Posso dizer que a TDM, onde profissionais chineses e portugueses trabalham juntos há já quase 40 anos, é um projeto com raízes sólidas no passado, que olha com confiança para os desafios da cooperação futura entre a China e os países de língua portuguesa. Obrigada, João. E a nossa missão é justamente não apenas manter as pessoas informadas sobre o que está acontecendo, mas também promover o entendimento mútuo entre as nações. E agora vamos focar no continente africano. O Grupo Soico é o maior grupo privado de mídia de Moçambique, fundado em 2002 com sede em Maputo. Oferece conteúdo diversificado em televisão, rádio e jornal.
E a Soico Televisão é a primeira estação de televisão privada em Moçambique. E vamos ouvir a diretora de informação do Grupo Soico de Moçambique, Olivia Massango. Ela vai falar sobre a importância da conexão entre as mídias da comunidade dos países de língua portuguesa e da China e as possibilidades que podemos fazer para capacitação e desenvolvimento conjunto. Olivia, por favor. Ok. Em primeiro lugar, saudar a todos aqui presentes. É para mim uma grande honra estar a participar deste fórum para discutir a importância da conexão entre os meios de comunicação da comunidade dos países de língua portuguesa e a CCTV Plus da China neste contexto atual. Nesta breve intervenção, gostava de abordar a relevância da tecnologia e do conhecimento na fortificação desta cooperação, a importância da capacitação e desenvolvimento conjunto, o papel da CCTV Plus na promoção desta ligação e as perspectivas futuras da parceria. Vivemos numa era em que a conectividade global é essencial para o progresso e o desenvolvimento em todas as áreas da vida. E hoje o desenvolvimento não se perspectiva numa ação isolada. Neste contexto, os meios de comunicação desempenham um papel crucial na promoção dos laços entre as nações e a compreensão mútua. A parceria entre a China e a CPLP é uma manifestação clara do compromisso com esta comunicação global. Uma das formas mais eficazes de estabelecer esta conexão é por meio da troca de conteúdos em vídeos, que é já uma realidade, embora pouco expressiva, na Africa Link Union, que pode ser replicada para esta comunidade dos países de língua portuguesa, e compreender também que ela é uma forma de criar uma oportunidade de conhecer e compreender melhor a realidade de cada nação. A tecnologia e o conhecimento são de importância inequívoca na fortificação desta cooperação. A China, com seu avanço tecnológico significativo, tem um potencial de desempenhar um papel importante na transferência de tecnologia e na promoção do intercâmbio de conhecimento entre os países da CPLP e a China. Através de parcerias estratégicas e programas de capacitação, podemos impulsionar o desenvolvimento conjunto e a inovação, explorando oportunidades para a colaboração em áreas como inteligência artificial, comunicação digital e infraestrutura tecnológica, e continuamente buscarmos soluções inovadoras e adaptáveis às rápidas mudanças tecnológicas. A capacitação e o desenvolvimento conjunto são também essenciais para fortalecer a cooperação entre os meios de comunicação da CPLP e da China, sendo que a troca de conhecimentos, experiências e boas práticas de produção e distribuição de conteúdos fortalecerá ainda mais a nossa parceria. Investir em programas de treinamento, workshops e intercâmbios permitirá aos profissionais de ambos os lados aprimorarem as habilidades e conhecimentos, facilitando a troca de informação e a promoção conjunta de conteúdo relevante. Com esta perspectiva de desenvolvimento conjunto, poderemos superar barreiras linguísticas e culturais, assim como promover uma comunicação mais efetiva e inclusiva. Somos todos falantes da língua portuguesa e o inglês tem sido a língua de trabalho na parceria, por exemplo, com a Africa Link Union, mas nesta plataforma acreditamos que esta barreira linguística pode representar um desafio ultrapassável. E ao superarmos estas barreiras, aproveitaremos o potencial das tecnologias de tradução e interpretação e estaremos a garantir que as nossas mensagens alcancem um público mais amplo e diversificado. A China, através da CCTV Plus, pode também desempenhar um papel preponderante na promoção da conexão entre os meios de comunicação da CPLP e o seu país, para que sejam mais expressivos no mundo. Com a sua vasta experiência em tecnologia, alcance global e investimento em infraestruturas de comunicação, pode facilitar a expansão do acesso à informação e a criação de plataformas de intercâmbio de conteúdo entre os países da CPLP e a China.
Esta parceria nos permitirá compartilhar perspectivas e histórias, fortalecendo o compromisso mútuo e promovendo a diversidade cultural. Olhamos para o futuro, vislumbrando perspectivas promissoras para esta parceria. À medida que a tecnologia continua a evoluir, teremos novas oportunidades de cooperação, como a produção conjunta de conteúdos inovadores, o uso da realidade virtual e aumentada e a expansão das redes de comunicação. Devemos buscar parcerias estratégicas que promovam a inovação e o intercâmbio constante de conhecimento e experiências, visando a fortificação contínua da parceria. Em suma, estamos ligados nesta parceria e é importante, no contexto atual, que ela se fortifique. Através das transferências de tecnologias, de intercâmbio de conhecimento, capacitação e desenvolvimento conjunto, podemos prosperar. Para terminar, agradeço a oportunidade de compartilhar estas reflexões e, em nome da STV, ou do Grupo SOIP e da STV em particular, reafirmo o nosso compromisso de trabalhar para o sucesso desta parceria. Desejamos que as pontes que hoje edificamos nesta relação e que já duram alguns anos tenham os seus pilares cada vez mais firmes e duradouros. Muito obrigada. Muito obrigada, Olívia. E o nosso pequeno encontro de hoje já abre o caminho para a parceria e contamos com vocês na construção de um futuro de comunicação global mais conectado e inclusive. A falta de conexão e conhecimento é um dos problemas principais que assolam o mundo de hoje. Para lidar com isso, é necessário dar prioridade à cultura, alma de uma nação. Só com respeito, aceitação e consideração mútua poderemos nos encontrar, nos conhecer e nos entender. A comunicação cultural é um meio eficaz para promover o conhecimento mútuo entre os povos. E na sessão a seguir, gostaria de convidar o meu colega brasileiro, o consultor sênior de Relações Internacionais da Rede TVT do Brasil, Marcelo Godoy, para presidir o debate livre. A gente vai compartilhar experiências, discutir e estudar casos sobre a comunicação internacional cultural de cada país. Marcelo, por favor. Obrigado, Silvia. Antes de iniciar esse importante debate, vamos conhecer um pouco do trabalho audiovisual dos países participantes do nosso fórum. Temos aqui um vídeo de 7 minutos, muito interessante. Vamos lá. TVT, uma emissora educativa compromissada com a democracia, o fortalecimento da cidadania e a justiça social. Uma experiência de comunicação inovadora, comprometida com o interesse público, com o aprofundamento da democracia, com a construção diária da cidadania. Sintonize a TVT em São Paulo, no ABC e em Mogi das Cruzes, no canal 44.1 da TV Digital e no ABC, no canal 12 da NET, ou ainda pelo site tvt.org.br. TVT, a TV que te vê.
Jornalismo com foco na democracia, nos direitos humanos e no cotidiano do trabalhador brasileiro. Seu jornal, de segunda a sexta, às 7h. Reportagens, entrevistas, prestação de serviço. Nas ruas, abrimos espaço para as principais demandas do cidadão, dos movimentos sociais e populares. Toda essa diversidade você encontra aqui, no seu jornal. De segunda a sexta, às 7h, aqui na TVT. Meu nome é Ana e também tenho um lindo nome chinês, Tan Silan. Estou estudando em Hangzhou, me especializando em literatura chinesa. Tenho um grande interesse pela poesia chinesa. Os sentimentos e pensamentos de um poeta são inspirados por montanhas e águas. E Zhejiang, com sua beleza cênica em todos os lugares, é o lugar ideal que me deu muita inspiração. O Grande Entrevista desta semana recebe o economista-chefe do Standard Bank em Moçambique. Olhando para a indústria no cômputo geral, quais são os principais desafios que temos hoje? Eu diria que existe um custo de capital muito elevado em Moçambique. O efeito da pandemia provavelmente é muito mais profundo do que aquilo que os indicadores económicos nos podem revelar. Que áreas devem ser priorizadas para a diversificação da economia? O capital humano é essencial. O país precisa de muito mais pequenos projetos. Não perca esta quarta-feira, após a telenovela, aqui na STV. Yan Suo costumava ser bombeiro, mas regressou à sua aldeia para aprender o ofício do chá de Hang. A maior parte do que aprendi foi com a minha mãe. É fantástico que ela me possa ensinar tanto. Espero que a cultura do chá possa ser preservada, pois é isso que realmente amamos. Os de Hang orgulham-se de uma afinidade única com o chá, que remonta há séculos atrás. As suas origens são contadas numa lenda extraordinária. O chá é uma coisa muito preciosa. É um presente celestial para o povo de Han. This is Yunnan, where nature has carved out exceptional mountains and rivers that are home to incredible biodiversity. We've traveled here to explore these landscapes and get a closer look at the creatures they hold. Why do they exist? And where do they come from? And why are we so alike and yet so different? Follow me as we explore this fascinating biological world. From the most bizarre to the most magnificent. Incríveis esses vídeos, não? Bom, eu queria começar então com a Olívia, da TV de Moçambique. Olívia, quais são as oportunidades que nós temos nesse momento político, econômico, para criarmos uma colaboração maior entre os nossos países e a China? Bom, eu acho que as oportunidades são várias. Moçambique é um país que está num bom momento, bom e mau momento. Mal no sentido em que temos sido vítimas constantes dos efeitos das mudanças climáticas. Então, vários ciclones têm devastado o nosso país em todas as épocas do ano, com maior incidência para a época chuvosa. Mal também porque o país vive há sensivelmente 5 anos de ataques de terroristas que estão a comprometer alguns projetos de desenvolvimento. Mas também é bom porque é um país com muito potencial de desenvolver. Temos um excelente potencial em termos agrícolas, mas também em termos de exploração de recursos naturais. E agora há um sonho que o país deposita na exploração do gás,
que já está a iniciar timidamente, e existem outros projetos também nesta área por arrancar, que podem dar o boost necessário para acelerar o crescimento do nosso país. Então, há uma panóplia muito grande de conteúdos que podem ser produzidos, até porque, do ponto de vista também cultural, temos uma diversidade de culturas. A nossa produção não é tão abrangente no sentido de conseguirmos captar todo este potencial na sua plenitude, mas temos feito muitos trabalhos nesse sentido, e esta cooperação em termos de conteúdos, quer políticos, econômicos, ambientais, culturais, pode ser uma mais-valia no contexto atual, porque são temas que interessam o mundo. Quando falamos do Brasil, o Brasil é uma referência em termos de produção e de alimentação do mundo. Moçambique pode, através dos programas que as nossas televisões produzem, Moçambique pode aprender do Brasil e trazer um pouco desta experiência também para cá e alavancar um pouco o que é nosso. Excelente, você até mencionou a experiência de um vídeo do MST, provavelmente, que é o maior produtor de arroz orgânico, né, aqui no Brasil. Eu queria passar a palavra para o Tarcísio, da TVT, para ele falar. Tarcísio, quais são as suas expectativas em relação ao nosso relacionamento aqui como uma emissora educativa, sem fins lucrativos, com os outros países da África e especialmente com a China? Bom, Marcelo, nós já temos começado já de alguns anos um trabalho com a China, que começou muito lentamente, tem crescido. E vocês viram na apresentação do vídeo, né, 2 ou 3 matérias, inclusive algum produto já feito na China que nós traduzimos, né, e colocamos aqui no Brasil. Isso é um dado muito importante para nós, porque a China hoje tem um papel muito importante na geopolítica mundial, tem feito vários avanços, né, na tecnologia, inclusive agora com diminuição da pobreza, que é uma experiência que tem que ser estudada, pensada e trabalhada por outros países também, a eliminação da pobreza absoluta e a melhoria das condições de vida. E aqui, para nós, a questão da África também é essencial. Nós queremos colocar a África na TVT, né? Nós precisamos disso. No Brasil, em função das fake news e de como eu tinha falado na minha fala inicial, há uma difusão do ódio nas pessoas, e quando você tem a difusão do ódio, o racismo é o que aparece em primeiro lugar. E aqui no Brasil nós temos um contingente de pessoas negras, são maiores do que os brancos, né? Nós temos 54% de brasileiros hoje que são negros, né? E aqui, pela forma como nós somos colonizados e depois com a escravidão, nós temos experiências negras de vários países, né? A gente fala África como se fosse um único país, né? Não, né? São várias experiências de vários países africanos, e aqui nós temos gente de que vem dessa descendência. Mas nas televisões aqui quase não aparece a questão, né, da forma, a cultura da África, as suas especificidades e tal. E eu gostei muito, viu, Olivia, dessa sua grande entrevista, como vocês chamaram aqui. Acho que temos espaços aqui para poder trocar programações, inclusive, e criar uns horários aqui em que a gente possa estar colocando, de fato, a África aqui no Brasil. Excelente, excelente. Eu acho que esse é um ponto fundamental desse nosso encontro, criar ações práticas para iniciar esse relacionamento, agradecendo a China por ter nos colocado em contato e já ir trabalhando junto nessa troca de conteúdo. Eu queria conversar com o Macau, com o João, sobre esse encontro cultural que aconteceu na China com a língua portuguesa, com os portugueses, que foi uma transição muito harmoniosa, e como que isso é uma referência que a gente poderia usar hoje, né, sobre essas coisas mais harmoniosas, né, como a gente estava conversando ontem, diferente de outros lugares onde há muitos conflitos e há uma assimilação maior da cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que a gente poderia trabalhar junto, do seu ponto de vista. Bom, Macau é de facto um local único, muito especial. Aqui conviveram durante quase 5 séculos 2 povos, 2 culturas completamente diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, gastronomias diferentes. Mas
não foi um local de conflito, foi antes um local de encontro. Eu costumo dar este exemplo quando alguém me visita, faço questão de levar os meus convidados até à fachada das ruínas de São Paulo, que é talvez o monumento mais conhecido de Macau, uma igreja que ardeu no século XIX, que nunca foi reconstruída e da qual resta apenas a fachada. Eu chamo habitualmente a atenção para o facto de as figuras que ainda estão hoje nessa fachada terem sido esculpidas por cristãos japoneses, por incrível que pareça, cristãos que foram expulsos do Japão e que procuraram o seu refúgio em Macau. Mais uma vez, o encontro e a forma harmoniosa de poder estar em Macau, mas tão ou mais importante do que isso é que no mesmo local onde está a igreja, mesmo ao lado, está um templo chinês. E, portanto, não há sinal, penso eu, melhor desta convivência tão saudável, tão pacífica entre povos, do que este local quase mágico onde uma igreja cristã, católica, tem ao seu lado um templo chinês, ambos monumentos de séculos, que duram já há séculos, construídos há séculos, e que se mantêm ali um ao lado do outro, imperturbáveis, sem se perturbarem e complementando-se. O que é que nós podemos fazer juntos? Macau tem, de facto, esta grande vantagem, a nossa capacidade de estarmos, quer de um lado, quer do outro, de podermos compreender perfeitamente os povos dos países de língua portuguesa e também a China. E esse é, de facto, a mais-valia desta região administrativa especial que prospera aqui assim neste cantinho da província de Guangdong, no sul da China. Macau, eu diria que pode ser o ponto de partida ideal para o arranque de produções sobre a China, feitas por estações de televisão dos países de língua portuguesa. Há, de facto, a possibilidade de começar este tipo de trabalhos em Macau, também pela capacidade que nós temos de termos tradutores, pessoas que falam português e chinês, e que para uma equipa de televisão, enfim, de um país de língua portuguesa, se quiser, de facto, produzir na China, é muito importante ter tradutores que falem a língua chinesa. Eles existem em Macau. Macau é uma base de formação de tradutores. Eu posso dizer que neste momento tenho aqui comigo a fazer estágio 2 jovens que estão a concluir o seu mestrado de tradução em chinês-português e que estão a dar o seu contributo precisamente na tradução de documentários de chinês para português, que irão depois ser legendados ou dublados. Dublados para já apenas em português com sotaque europeu. Quem sabe se no futuro nós em conjunto podemos também dublar esses programas em português com sotaque brasileiro, para podermos, nós sabemos que o sotaque europeu tem algumas dificuldades em entrar junto da população brasileira. Enfim, são praticamente 200 milhões de pessoas, é um mundo que não pode ser ignorado. Nós temos essa capacidade e é isso que nós temos para oferecer, é esta plataforma única, onde povos, línguas, culturas se encontram harmoniosamente e que contribuem para o entendimento geral. Muito bem, excelente. Silvia, nós temos aí excelentes oportunidades para começar esse trabalho. Eu vejo como, por exemplo, essa referência de Macau, essa história, dessa harmonia tão rara hoje em dia, pode ser um bom exemplo. Eu queria te perguntar, Silvia, aí com vocês, qual é a expectativa de vocês? O que você acha que podemos começar de imediato a fazer com esse nosso grupo de trabalho? Bom, eu acho que a gente pode começar com essa troca de conteúdos de programas. Por exemplo, a TVD pode exibir os nossos conteúdos na vossa televisão, na tela ou na rede social, e a gente também aproveitar o vosso conteúdo para ser exibido nas nossas plataformas, não só em português, também em chinês, né? Porque a gente já temos uma parceria com muitas mídias do Brasil, como o Grupo Bandeirante. Mandamos conteúdos para ser exibido num espaço reservado para a China, Mundo China, no Band News. E também temos os nossos jornalistas trabalham como se fosse o correspondente do Grupo Bandeirante aqui na China. Quando acontecer alguma coisa de interesse regional ou mundial, eles podem fazer uma cobertura sobre esse assunto na China e passar
passar esses programas ou fazer uma ligação direta com os jornalistas do Grupo Bandeirante. E, além disso, também temos uma parceria boa com o Globo. Eu sei que este ano, né, durante a visita do presidente Lula à China, uma delegação do TV Globo, ele veio à China e eles contaram também com a nossa colaboração para a produção dos programas, documentários, e também contamos com a parceria lá ainda no Brasil, né, TV Futura e agora TVD, que eu sei que a vossa equipe vai visitar a China em setembro e vocês vão conhecer a nossa cidade, Beijing, né, e fazer programas conjuntos. E em Portugal também temos uma parceria com a RTP, que em 2019 nós iniciamos uma parceria com a Rádio e Televisão de Portugal, que a equipe de profissionais, eles vêm à China para fazer um documentário sobre 11 cidades chinesas. E esse documentário foram exibidos em 2020 na RTP. E a gente também mandou uma equipe para Portugal e trazemos um documentário sobre Portugal. Esse documentário se chama Portugal Colorido, e também foi bem recebido aqui na China, e eu acho que no futuro a gente pode começar com essa troca de conteúdos e também com essa coprodução de programas televisivos, documentários ou até filmes. Em Angola, em Moçambique, nós já mantemos nossos materiais para o Grupo Sóico de Moçambique, e a Olivia já sabe que existe essa parceria entre a CCTV Plus e o Grupo Sóico. Mantemos materiais em chinês, e eu acho que a gente também podemos começar com uma produção. Por exemplo, nós podemos contar a história dos brasileiros, moçambicanos, angolanos, portugueses aqui, a vida deles na China. E lá no Brasil, em Moçambique e Portugal, vocês também podem mostrar a vida dos chineses lá. Por exemplo, a gente exibiu o vídeo feito pela TPA, que o nosso colega angolano mandou. Eu achei super interessante, porque aqui na China, os chineses raramente assistiram esse tipo de programa sobre chineses em Angola, ou seja, na África. Então, acho que esse tipo de programa vai ser muito bem aplaudido aqui na China. Marcelo. Excelente. Eu queria lembrar também que estamos num momento muito especial. Recentemente, o presidente Lula disse que iria pleitear na ONU que a língua portuguesa seja também uma língua oficial, né, da ONU. Isso é fantástico para todos nós. E lembrando que no ano que vem, Brasil e China comemoram 50 anos de relações diplomáticas. Então, são mais oportunidades aí da gente criar projetos juntos, especialmente pensando nessa política Sul-Sul, né, Tarcísio? Sim. Essa colaboração Sul-Sul para nós é extremamente importante, fundamental, porque nós sempre aqui fomos criados no Brasil olhando para o norte, né? Estados Unidos e Europa como forma geral. E nós temos inúmeras oportunidades, né, na parte do sul global aqui, com parcerias de outros países também, para poder também a gente colocar e ver nossas culturas, nossas possibilidades, né, principalmente na troca dessas informações, o turismo, as relações culturais, as relações comerciais que são possíveis. E aqui, o Brasil sempre foi um país que acolheu muita gente, muitos migrantes e imigrantes aqui. Nós precisávamos disso para desenvolver o nosso país, para chegar nos 210 milhões de habitantes que nós temos hoje. E essas culturas, elas estão vivas aqui. Então é muito tranquilo e muito fácil da gente poder trabalhar isso com programas especiais, os países, o que tem, a forma de se organizar. Já temos alguma coisa aqui em países daqui de Bolívia, em especial em Peru, que são mais próximos aqui, tem um contingente muito grande de imigrantes aqui na cidade de São Paulo, mas tem outras possibilidades também, e essa sugestão de criar programas que possam dizer como é que vive cada um desses povos aqui no Brasil, como eles se desenvolveram, como eles estão crescendo, como eles estão enxergando o mundo, é extremamente positivo para nós. Excelente. Eu queria convidar também agora, de novo, a Olivia e o Francisco para fazer alguns comentários sobre isso que nós estamos discutindo e já, vagarosamente, começarmos a partir para o encerramento, né, do nosso encontro. Então, temos aí mais alguns minutos. Eu queria que vocês falassem aquilo que é realmente importante para vocês. Eu queria começar com a Olivia.
Penso que tudo o que está sendo dito é muito importante e vai ajudar a consolidar a nossa parceria daqui em diante, mas é importante também definirmos com clareza qual será o nosso modelo de comunicação e de que forma é que vamos nos engajar para levar isto adiante, porque no ano passado nós organizamos este fórum, participamos e de lá esta parte depois não aconteceu nada. O que é que se espera que venha a acontecer de agora em diante? Vamos trocar contatos, cada um vai mostrar o que tem a oferecer, a título individual, numa comunicação 2 a 2, criamos uma plataforma conjunta, um WhatsApp onde interagimos todos lá, onde na perspectiva, para além de troca de programas, possamos trocar também algumas peças noticiosas que possam ser úteis para cada um, em função da relevância do contexto em que cada um está inserido. O que objetivamente nós podemos fazer para tornar uma realidade esta parceria que queremos construir? Estamos aqui a definir princípios, a traçar ideias, mas é importante vermos também como materializar. Então, em relação à China, eu gostava que assumisse um papel importante nesta plataforma de diálogo com os países da língua portuguesa e também, para além de promoção de fóruns desta natureza, que pudesse, ao nível de tecnologia, ao nível de conhecimento que já acumularam ao longo destes anos e capacitação, fomentar aqui um intercâmbio de conhecimento muito bom entre nós e também ver em que medida pode nos ser útil para ajudar a acelerar este processo de produção dentro do alinhamento que estamos a definir. Eu acho que uma das possibilidades seria criarmos ou utilizarmos algum tipo de plataforma que já existe ou a ser desenvolvida em que pudéssemos subir os conteúdos que em língua portuguesa para que eles possam ser utilizados pelos países africanos, por Macau e especialmente pela China, né? Isso seria um formato. Silvia, existe alguma plataforma que a gente poderia subir esses conteúdos? Talvez a plataforma da CCTV Plus ou algo já pronto para que a gente pudesse subir esses conteúdos em língua portuguesa? Sim, eu acho que já existe, porque no ano passado a gente já falou sobre essa plataforma que a CCTV Plus criou, acho que se chama AMPSA. Então, é uma plataforma de conteúdos que a gente pode baixar esses conteúdos de grátis e também a gente pode subir os conteúdos o jornalístico para cada um de nós podemos pegar para utilizar nos nossos programas. Eu acho que você pode conversar com a moça Zhang, que te contatou, ela faz parte dessa equipe. E outra sugestão minha é que, por exemplo, a Lívia pode indicar uma pessoa para a gente entrar em contato para já colocar em prática a ação, essa troca de primeiro passo, essa troca de conteúdos, de programas. E eu já sei, lá na TVD a gente podemos contar com o Marcelo, a gente pode já começar depois desse encontro a nossa ação prática, né? E com a Teledifusão de Macau, a gente já montou programas no ano passado, um programa meu e da minha colega, para ser exibido na Teledifusão de Macau. Não sei por que não tem mais. Silvia, Silvia, eu posso confirmar que esses programas foram de facto emitidos e o nosso público gostou muito de os ver e, portanto, estamos aqui em Macau perfeitamente muito disponíveis para transmitir mais conteúdos do mesmo género, sem dúvida nenhuma, no nosso canal de língua portuguesa, porque de facto o nosso público gostou muito de ver esses programas. Sim, porque nós produzimos grande número de programas sobre a sociedade chinesa, especificamente a cultura chinesa, a cultura étnica da China e também a gastronomia, né? Curiosidades sobre a China para mandar ou seja, eliminar esse preconceito sobre a China, porque eu sei que existe muitos fake news contra a China e existem esse racismo ou xenofobia ou preconceito sobre a China. Então, o nosso objetivo é justamente eliminar
aumentar o conhecimento mais dos países de língua portuguesa sobre a China. Então, estamos abertos, estamos disponíveis de mandar enviar mais conteúdos, mais programas para serem exibidos nas vossas plataformas. Isso, e nós também estamos à disposição para contribuir com conteúdos em português para que os países da África e de língua portuguesa possam utilizá-los também. E vocês também, se quiserem traduzi-los. Para que nós vamos ter esse ano uma mudança, né, de cenário. Tarcísio, nesse ano temos a presidenta Dilma nos BRICS, que é muito importante, e temos mais a participação no G20 e várias outras. Como está o cenário político, econômico do Brasil no mundo? Precisaria um seminário para falar sobre isso, né? Mas assim, tem muitos problemas internos ainda. Nós vemos um governo extremamente complicado, difícil, fascista. A nível exterior. Então, e para o exterior, abre-se uma grande janela de oportunidade. Hoje, o presidente Lula está com 11 presidentes daqui da América Latina, reconstruindo a unidade, a união desse contingente, né, que estava totalmente esfacelado. Vai à África ainda esse ano, segundo as informações. Né, e vocês têm visto, né, foi chamado para participar do G7, está interessado em querer construir a paz e parar de falar de guerra. Então nós temos perspectivas aqui, acho muito boas na questão internacional com o presidente Lula nesse momento. Pois não, Olívia? Sim, a plataforma da CCTV Plus existe, sim, e conheço-a no âmbito também da participação na Africa Link Union, mas a experiência que temos é que os conteúdos são carregados ou são partilhados em português, sim, mas com a tradução e a legenda dos ONs, dos voice-over. E enquanto falantes de língua portuguesa, isso acaba sendo um processo muito lento e a nossa participação em Moçambique tem sido tímida por essa razão. E com esta abertura desta comunidade de língua portuguesa, seria uma oportunidade de partilharmos os conteúdos em português e contarmos com o suporte da China para a tradução. Sim. Para ser exibido, a gente pode ajudar na tradução, ou dublagem, ou legenda. A legenda é mais fácil para ser usado aqui na China. Isso. E os países de língua portuguesa também podem utilizar dentro da plataforma da CCTV para exibir conteúdos que já estão na língua portuguesa, que é o que a Olívia está dizendo, né? A gente ter esses conteúdos puros, sem voice-over, para que a gente possa usar em língua portuguesa. Porque o português da África, ele é muito bem aceito no Brasil. Ele é muito bem aceito no Brasil, diferente, infelizmente, do de Portugal, por conta da nossa ancestralidade, a forma de falar, das palavras em comum e de ser outro contexto. Os conteúdos que são fabricados, produzidos na África, podem ser exibidos tranquilamente no Brasil, assim como os conteúdos do Brasil, as novelas, etc., são largamente exibidos na África, não é mesmo, José? Não só na África, mas também na China. Zé Francisco? Sim. Obviamente que sim. Os conteúdos produzidos no Brasil têm, de facto, um apelo muito grande. Eu lembro-me, eu cresci a ver telenovelas brasileiras quando vivia em Portugal. Lembro perfeitamente, enfim, vou dizer o nome, da Escrava Isaura, que foi uma novela brasileira de grande sucesso e que também foi a primeira novela brasileira a ser transmitida na China, por incrível que pareça, e foi também uma das primeiras novelas brasileiras, se não mesmo a primeira a ser transmitida em Portugal. Portanto, a produção brasileira é uma produção de elevadíssima qualidade e de grande reputação internacional. Mas eu penso que neste processo todo também era importante que se desse alguma atenção à produção de televisão dos outros países de língua portuguesa, até para que esta possa desenvolver-se, tornar-se mais madura, crescer, tornar-se mais competitiva em termos de mercado, para poder conquistar também outro tipo de públicos que hoje ainda não tem. Justamente. As grandes filmes, produções, longa-metragens, documentários que estão sendo produzidos atualmente na China são de uma qualidade imensa.
assim como conteúdos africanos também são excelentes, e nós gostaríamos muito de poder centralizar isso num local para que a gente possa distribuir isso e ampliar o impacto dessas narrativas, assim como os outros países fazem. Claro, Marcelo, mas esse tem sido precisamente o papel da TDM ao longo deste processo de cooperação. Nós funcionarmos como essa plataforma em que os programas chegam até nós, na sua versão original, em chinês, nós fazemos a tradução, a dublagem e colocamos esses programas à disposição de um conjunto de operadores de televisão de mídia pública, com os quais temos, neste momento, acordos de cooperação. Portanto, esse é um processo que eu penso que deverá desenvolver-se no futuro, caso essa seja a vontade de todas as partes. Excelente, excelente. E especialmente a parte de jornalismo, né? Nós aqui na TVT produzimos jornalismo diário. Então é uma oportunidade de vocês conhecerem mais o que está acontecendo no Brasil, não pela France Press, nem pela Reuters, mas pela TVT. Eu queria passar a palavra para a Silvia, não sei como é que está nosso tempo, Silvia. Podemos continuar ainda ou podemos já começar a nos despedir? Quase na hora de se despedir, mas a gente pode continuar, a gente pode criar um grupinho, né, em WhatsApp ou WeChat, e a gente leva adiante essa parceria, essas boas perspectivas de cooperação, e vamos colocar em prática, né, e vamos dar fruto, né, depois desse encontro. Então eu sei que eu agora posso contar lá em Macau com o João, né? João Francisco Pinto, a gente pode continuar enviando mais conteúdos para você. Por favor, sim, definitivamente, podem contar connosco como plataforma para distribuição e para exibição dos conteúdos que produzem em língua portuguesa, sem dúvida. Muito obrigada. Então, vou só fazer uma conclusão para encerrar o nosso encontro lindo de hoje. Você sabe que 2023 marca o 10º ano da iniciativa Cinturão e Roda e do conceito de construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Então, já até janeiro de 2023, a China já assinou documentos de cooperação com 7 países de língua portuguesa para a construção conjunta do Cinturão e Roda. Então, desde o ano passado, o nosso tema é responsabilidade social em prol da conectividade. Até este ano, mudou para a conexão com o mundo e, à época, o Grupo de Mídia da China pretende ampliar ainda mais os canais de intercâmbios interpessoais e culturais através dessa forma para promover a cooperação pragmática entre a China e a comunidade dos países de língua portuguesa no que diz respeito a conteúdo, plataforma, profissionais e tecnologia, contribuindo para a construção da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Então, mais uma vez, muito obrigada por todos terem contribuído para essa parceria bela e desenvolvimento entre a China e os países de língua portuguesa. E fica hoje por aqui o nosso encontro e um ótimo dia para todos.